No vídeo de hoje, vamos explorar A Indústria do Holocausto, de Norman G. Finkelstein, uma obra que desafia narrativas estabelecidas sobre o Holocausto e seu impacto na sociedade contemporânea. Resumo: A Indústria do Holocausto, obra escrita por Norman G. Finkelstein, é uma exploração meticulosa e provocativa da instrumentalização do Holocausto em várias esferas da sociedade contemporânea. Este vídeo oferece uma análise crítica do livro, examinando suas principais teses, metodologias e contribuições para o debate sobre a memória coletiva, a política e a cultura. Introdução. O livro A Indústria do Holocausto, de Norman G. Finkelstein, representa uma provocação intelectual poderosa ao questionar as narrativas convencionais que cercam a memória do Holocausto. Finkelstein mergulha nas complexidades dessa memória coletiva, expondo minuciosamente como o Holocausto, uma das tragédias mais terríveis da história humana, foi gradualmente transformado em uma entidade comercial, política e cultural. Sua introdução estabelece um panorama abrangente, destacando a preocupação central do autor: a manipulação sistemática dessa tragédia para servir a diferentes agendas, muitas vezes em detrimento da integridade histórica e do respeito às vítimas. Finkelstein lança luz sobre a instrumentalização desse evento para fins políticos, econômicos e culturais. Ele revela como a memória coletiva do Holocausto foi influenciada e moldada ao longo do tempo por instituições governamentais, acadêmicas e pela mídia, apontando para um desvio da verdade histórica em prol de interesses diversos. A introdução do livro oferece um convite para uma reflexão profunda sobre a autenticidade da memória coletiva e o uso ético de eventos históricos tão sensíveis na esfera pública. Introdução. Na introdução de A Indústria do Holocausto, Finkelstein desafia ativamente a visão estabelecida do Holocausto ao destacar como este evento histórico foi convertido em um produto comercial, político e cultural ao longo do tempo. Ele aponta para a preocupante transformação dessa tragédia em um instrumento para várias agendas, que vão desde a justificação de políticas até a exploração comercial e a reivindicação ideológica. Um exemplo notável discutido é a utilização do Holocausto como justificativa para ações políticas e militares, onde Finkelstein destaca como, em alguns casos, a memória do Holocausto foi manipulada para obter apoio público e internacional para certas políticas governamentais ou intervenções militares. Essa exposição dos usos diversificados do Holocausto, como um produto para consumo político e como um recurso comercial, faz emergir uma reflexão crítica sobre a integridade histórica do evento e o respeito devido às vítimas. Finkelstein desafia o leitor a considerar não apenas o que sabemos do Holocausto, mas também como esse conhecimento é moldado e usado dentro de contextos políticos e culturais mais amplos. Esse convite à reflexão instiga uma análise mais profunda não apenas da tragédia em si, mas também do tratamento e representação desse evento nos diferentes estratos da sociedade contemporânea. Fabricação de memória. Norman Finkelstein analisa a construção da memória coletiva desse evento histórico e como ela foi moldada por diferentes entidades ao longo do tempo. Ele aponta como instituições políticas, acadêmicas e midiáticas exerceram influência significativa na formação dessa narrativa, destacando casos em que essa representação se distanciou da verdade histórica em favor de agendas específicas. Um exemplo discutido por Finkelstein é a criação de uma narrativa simplificada do Holocausto que se concentra apenas em certos aspectos ou grupos afetados, muitas vezes negligenciando ou minimizando a experiência de outros grupos vitimados. Ele examina como essa representação seletiva foi influenciada por interesses políticos, resultando em uma versão parcial da história que pode distorcer a compreensão do público sobre a complexidade e a amplitude do Holocausto. Além disso, Finkelstein discute como certas instituições acadêmicas e midiáticas, ao filtrarem ou moldarem a narrativa do Holocausto, podem ter contribuído para uma representação que não abarca toda a extensão do evento, negligenciando experiências variadas e importantes. Esta análise oferece uma visão crítica sobre como a memória do Holocausto foi construída e influenciada por diferentes atores,
levantando questões sobre a autenticidade e integridade da representação histórica desse evento traumático. Oportunismo acadêmico. Finkelstein oferece uma crítica contundente à comercialização do Holocausto dentro do ambiente acadêmico. Ele questiona como essa tragédia histórica se tornou um tópico lucrativo para a pesquisa e discussão acadêmica. O autor analisa como a exploração comercial e intelectual do Holocausto se traduz em lucros e ganhos intelectuais, levantando questões éticas profundas sobre a representação e o estudo dessa tragédia. Um exemplo abordado por Finkelstein é a proliferação de cursos, seminários e publicações que, apesar de muitas vezes oferecerem informações valiosas, podem também tender a transformar o Holocausto em uma mercadoria intelectual, afastando-se da verdadeira essência do evento e gerando debates sobre a ética da exploração acadêmica de um evento tão doloroso. Manipulação política. Neste capítulo, Finkelstein explora o uso político do Holocausto por diferentes nações e grupos para atingir objetivos específicos. Ele expõe como essa tragédia foi sistematicamente utilizada como uma ferramenta para legitimar políticas ou ganhar vantagem geopolítica. Embora o autor não apresente exemplos específicos, sua análise aborda a instrumentalização do Holocausto para justificar intervenções militares, ganhar apoio público para políticas governamentais ou reforçar narrativas nacionais. Finkelstein destaca como essa manipulação política distorce a verdade histórica e reduz a complexidade do Holocausto, transformando-o em um instrumento para fins políticos, levantando questões éticas sobre a instrumentalização de um evento tão trágico para ganhos políticos ou estratégicos. Exploração financeira. Finkelstein aborda as complexidades em torno da compensação financeira e reparações às vítimas do Holocausto. Ele destaca os aspectos políticos e econômicos envolvidos nesse processo, enfatizando como a questão das indenizações se tornou um terreno delicado, permeado por considerações políticas, legais e éticas. O autor examina como a questão das reparações às vítimas do Holocausto se tornou uma questão polêmica, com debates sobre quem deve receber compensações, como devem ser distribuídas e quais responsabilidades recaem sobre governos e instituições. Finkelstein não apenas questiona os critérios e as práticas de compensação, mas também destaca como essa questão se tornou parte integrante da política internacional, suscitando debates éticos profundos sobre o tratamento justo das vítimas e a responsabilidade histórica das nações envolvidas. Comércio de vítimas. Neste capítulo, Finkelstein explora como o Holocausto se tornou uma indústria lucrativa, abrangendo desde a criação de museus e produções cinematográficas até o turismo relacionado. Ele levanta questões éticas sobre a comercialização do sofrimento das vítimas, examinando como essa tragédia foi transformada em um produto para consumo, incentivando uma reflexão mais profunda sobre os limites éticos da comercialização do sofrimento humano e da tragédia histórica. Holocausto e ideologia. Finkelstein destaca o uso do Holocausto como ferramenta para promover agendas ideológicas e políticas, expondo como essa tragédia é por vezes distorcida para se ajustar a determinadas narrativas. Ele explora como o Holocausto é seletivamente interpretado para justificar políticas, ideologias ou ações específicas, muitas vezes diluindo a complexidade e a verdadeira natureza da tragédia. Um exemplo discutido poderia ser a instrumentalização do Holocausto por grupos ou nações para validar ou desacreditar certas crenças, ideologias políticas ou movimentos sociais. Finkelstein convida os leitores a questionarem essa manipulação, destacando como o uso ideológico do Holocausto pode distorcer a compreensão histórica e ética dessa tragédia. Mercantilização da morte. Neste capítulo, Finkelstein expõe como a morte e o sofrimento das vítimas do Holocausto foram transformados em mercadorias e explorados para ganhos financeiros. Ele incita reflexões sobre a ética envolvida nesse processo de transformar o sofrimento humano em lucro comercial. O autor aborda a criação de uma indústria em torno do Holocausto, onde a dor
e a perda das vítimas são exploradas em produtos culturais, museus, turismo e outros setores comerciais. Finkelstein destaca como essa mercantilização desrespeita a memória das vítimas e incentiva uma reflexão crítica sobre os limites éticos da comercialização do sofrimento humano, especialmente quando se trata de um evento tão trágico e significativo como o Holocausto. A conclusão do livro é poderosa, pois sintetiza os pontos principais e destaca a interligação entre o Holocausto e a cultura contemporânea. Finkelstein convida os leitores a analisarem criticamente como essa tragédia é percebida e usada na sociedade atual. Ele provoca reflexões profundas sobre a ética da memória coletiva, destacando não apenas a importância de lembrar o Holocausto, mas também de compreender as maneiras complexas pelas quais ele é integrado na cultura contemporânea. No epílogo, o autor revisita e reexamina os argumentos apresentados ao longo do livro, oferecendo novas reflexões e análises sobre a complexidade da indústria que se desenvolveu em torno do Holocausto. Finkelstein encerra a obra com uma reconsideração cuidadosa dos temas tratados, oferecendo aos leitores uma oportunidade para uma reflexão mais profunda sobre a instrumentalização desse evento histórico.